Fala pessoal, beleza? Davi aqui para mais um vídeo aí do Audiofilia Brasil. E hoje a gente vai estar conhecendo o Studio Max 2, fone aí da Ugreen. Confesso para vocês que eu não sabia que a Ugreen trabalhava com aparelho de áudio, ela trabalhava com áudio no geral, mas parece que eles têm sim uma série tanto de headphone como também earbuds, né? Então fiquei bem interessado em conhecer esse aqui, porque ele promete ser um headphone interessante pela margem de preço, tá? Então você encontra ele aqui no dentro do Brasil já entre 180, 170 e lá fora você consegue encontrar ele na margem de uns 140, 150, tá? Então seria ele uma opção considerável por essa margem de preço? É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Falando os aspectos principais desse fone, ele não tem um cancelamento de ruído ativo, tá? O que é esperado nessa margem de preço aí para um headphone, tá? Mas ele é um over-ear, né? Então ele promete que vai fazer um bom isolamento com acolchoamento, né? Aqui das almofadas em torno da sua orelha, e aí ele tem um isolamento que a gente chama de passivo, né? Um isolamento que seria físico, entre aspas, né? Não é de fato uma tecnologia, só realmente porque ele isola, né, o teu aparelho aqui, o teu canal auditivo, e com isso ele consegue um som mais claro, né, e que não distorce tanto com o ambiente. Tá? Além disso, ele também é um fone que diz aí que chega até 80 horas de bateria. A gente sabe que nem sempre isso é verdade, mas é uma questão também para a gente poder levar em consideração, porque ele promete uma boa durabilidade mesmo nessa faixa de preço, tá? E com a função que ele tem, né, que ele tem uma função especial lá, que se não me engano é o Game Mode, tá? Então para você que joga, por exemplo, pode ser uma coisa interessante, porque ele tem, ele promete para a gente ter uma baixa latência e um som mais suave, né? Uma coisa mais, uma fluidez quando você estiver ali ouvindo, né, dentro de um jogo ou dentro de alguma coisa. Então ele promete ter essas características e com esse Game Mode ativado, acho que ele puxa um pouco mais aí, né, do fone, e por isso ele dura um pouco mais a bateria e cai mais ou menos pela metade ali, pelas 40 horas de duração, tá? Tem um aplicativo próprio, né, que a gente também vai conferir. Isso também é uma coisa interessante, tá? Porque a gente consegue ajustar o equalizador, a gente consegue ajustar algumas funções, que vem funções bem interessantes nele, e agora a gente vai ver de perto como é que ele é de fato. Vamos lá? Bom, o fone está aqui em mãos, tá? Na caixa não tem nada de muito interessante, fala aqui que 80 horas máximo de duração, né? Drive de 40 milímetros, Bluetooth aí com uma suavidade e pouca latência, né? Então tem aqui o Green Studio Max 2, né? Aqui do outro lado da caixa a gente tem basicamente algumas informações, especificações técnicas, mas nada muito interessante, né? Então a gente abrindo aqui a caixa, ele tem um box super simples. Você abrindo ele aqui, você basicamente vai ter, opa, você basicamente vai ter o fone, ok? Basicamente aqui o fone você vai poder utilizar, tá? Ele tem esse pão bem acolchoado, né? E aqui você vai ter basicamente um cabo USB tipo C, olha só. O cabo não é muito longo, não é muito extenso, ó. É realmente só o suficiente para poder você carregar ele, ó. Não é muito longo. Um cabo simples, padrão. Agora com o fone aqui em mãos, a gente pode ver que ele é todo construído em plástico, tá? Mas é um plástico que parece ser de ótima qualidade. Ele é bem flexível mesmo, né? E também as almofadas parecem almofadas também com uma boa qualidade, né? Não parece aquela almofada que depois de muito tempo começa a descascar, embora seja, né, o mais comum entre essas almofadas acontecer isso. Mas ela parece ser uma almofada realmente bem confortável aqui. E ele tem um acolchamento também na parte superior, aqui na parte do arco, né? Em relação aqui ao o corpo dele, né, onde fica o alto-falante, ele parece ser feito num plástico ainda melhor, né? É um plástico assim bem resistente, tem um bom acabamento, tá? Bem suave. Você não nota nenhuma rasura, nenhum pedaço de plástico saindo, tá? Essa parte aqui interna, ela dobra para dentro, tá? Então, para armazenamento aqui é excelente, tá? Com o tempo, pode ser que isso aqui fique mais frágil, afinal, como eu expliquei, todo em plástico o seu corpo, né? Mas pela construção parece muito bom. Então, assim, pensando na margem de preço em que ele trabalha, seria uma opção interessante. Ali tem alguns botões aqui, e eu estava vendo que ele tem um botão só para a parte de equalização. Então ele tem um botão para você alternar entre os modos de equalizador que eu vou mostrar daqui a pouco no aplicativo, tá? Tem um botão de mais e de menos, que também são usados para poder passar ou voltar. E o botão de liga e desliga, que também é o botão que você usa para você parear, tá? E por último, ele tem uma conexão, né, uma entrada USB-C, que eu também acho interessante, porque ainda tem fones que estão vindo com a micro USB, né? Mesmo hoje ainda tem fones, né, que estão vindo, fones mais antigos, claro que não são, né, dessa fabricação recente,
Então é interessante eles usarem já um USB-C aqui, tá? Embora seja uma coisa simples, né? Uma coisa que já está mudando, já está todo mundo se adaptando ao USB-C. Ao colocar ele aqui no ouvido, vamos ver só, realmente ele tem um conforto interessante aqui, tá? Ele realmente é um over-ear, então veja que ele cobre, né, toda essa área aqui, toda essa parte aqui da orelha. E, pô, cara, realmente ele tem um bom isolamento passivo, né? Como chama esse tipo de isolamento que é apenas colocando em volta da orelha. Realmente ele faz um bom trabalho nesse sentido, embora não tenha um iniciativo, mas realmente ele dá um bom isolamento. Você poderia usar até como um abafador, né? De repente, em algumas situações, eu sei que tem algumas pessoas que são sensíveis a barulhos e procuram, às vezes, headphones baratos que possam ser usados como abafador. E eu te digo que esse aqui pode ser uma boa opção para você. Sério mesmo, ele isola bem. Para quem utiliza óculos, pode ser que com o tempo a pressão da haste, né, comece a te incomodar um pouco. Não sei se vai ser o caso desse fone, porque como ele é um over-ear e fica em volta da tua orelha, ele não faz a pressão diretamente, a pressão está distribuída, tá? Mas é uma questão para você levar, né, em consideração. Cara, muito bom, me parece muito confortável, tá? E agora a gente vai de fato para o aplicativo e a gente vai testar também se o som dele é bom ou se não é. Se vale a pena, né, você ter ele aí dentro do seu espólio, né, um fone mais baratinho, um fone de entrada, isso que a gente vai ver agora em detalhes. Vamos lá? O som dele é bem rápido, bastou eu ligar ele aqui, segurar um pouco o botão de ligar, que ele já apareceu aqui no celular e eu já estou conseguindo me conectar, certo? O aplicativo aqui, quando você abre, aparece o dispositivo que você tem conectado, tá? Se não aparecer, você pode conectar. E clicando aqui, você consegue ver mais opções. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, com o aplicativo aqui em mãos, a gente tem algumas funções de equalizador. Ele não te dá a opção de criar um próprio, né? Mas ele vem com algumas predefinições aqui, como clássico, eletrônico, né? Popular, rock, treble, que foi uma das que eu testei, achei mais interessante, tá? Que vai puxar um pouco mais pro agudo, tá? Aqui a gente tem um Game Mode, né? Que é um modo em que ele vai ter uma conexão um pouco mais forte, uma conexão melhor, então ele tem menos interferência, né? Ela é uma função que é bem interessante para você que quiser jogar e você não quer sofrer muito com aquela questão da latência. E aí isso, claro, acaba consumindo um pouco mais do fone. Ele tem um Dual Link também, que é uma função que eu achei bem interessante, então ele consegue se conectar em até dois dispositivos ao mesmo tempo. Agora ele está conectado no meu Edge 50 Ultra, mas eu poderia conectar, deixar outro dispositivo conectado e alternar entre eles facilmente. Agora indo aqui aos controles, cara, ele tem alguns controles interessantes. O botão de equalizador, você consegue trocar entre as equalizações, claro, né? E você consegue também definir aqui para ele fazer outras coisas, como por exemplo ativar o Game Mode, né? E aí você tem essas opções para você usar o botão de equalizador também para isso, né? No volume você pode escolher para ele passar para o próximo ou voltar para a faixa anterior da música. E no botão de menos, mesma coisa, tá? Eu estou aqui com o que eu gosto bastante do Crowder House. Eu vou botar um outro que eu gosto também. E a gente vai testar aqui como é que sai o som dele. Vamos lá. Vou tentar mudar o equalizador para o treble, que foi um que eu testei e gostei bastante. Veredito final sobre esse fone. Me surpreendeu positivamente, me surpreendeu positivamente. Pela faixa de preço que ele tem, eu esperava um som muito mais abafado, né? Até pela Green também, pelo menos até onde eu sei. Confesso que nessa parte de áudio não conhecia que eles atuavam. Ele saiu muito bem, cara. Ele saiu muito bem para um fone nessa faixa de preço. Até que ele tem um áudio interessante, tá? Claro que não vai ter aquela transparência, você não vai ter aquele cristalino, nem vai ter aquele palco sonoro, né? Mas ele tem um som ok. Ele tem um som ok. E se você variar ali no equalizador, você pode encontrar um que encaixa mais, faz mais sentido para o tipo de música que você consegue, que você gosta de ouvir, né? Então, para mim foi o treble, por exemplo, porque eu senti que o agudo dele é extremamente recuado, quase não existe assim, né? Por outro lado, ele tem graves e médios que estão ali dentro, né? Principalmente na parte dos médios, você consegue escutar bem a parte dos vocais, a parte dos instrumentos é um pouco mais baixo, né? Mas você consegue ajustar um pouco isso ali quando você usa o treble, né? Pelo menos no meu teste eu gostei, ficou um pouco mais separado as faixas, eu consegui entender as camadas ali, né? Embora o áudio ficou um pouquinho assim, meio como posso dizer? O áudio ficou um pouco que a gente chama crispy, né? Ficou um áudio assim, ele ficou um pouco robotizado, levemente robotizado, né? Mas apesar disso, ainda acho que se você está procurando um fone nessa margem, abaixo dos 200, pode ser uma opção interessante para você. Se você tiver uma margem um pouco maior, você poderia ir pelo QCI H3, tá? Seja na versão Lite ou na versão base. E se você botar um pouco mais ainda ali na faixa dos 400 e pouco, você consegue pegar um Anker, né? Um Q30, e aí vai se tornar ainda mais interessante para você. Então, assim, por essa margem de preço, realmente me surpreendeu positivamente. Achei que foi um fone bem interessante, né? Até que ele entrega bem, tem uma construção legal,
tem funções bacanas para você poder utilizar. Então tem um aplicativo também, tá? Você pode alternar entre os modos de equalizador pelo próprio botão aqui do fone. Então, considerando o conjunto, eu achei um fone bem interessante para você poder ter aí, se você está querendo um fone para o dia a dia, um fone para você dar uma caminhada, ele vai te atender bem, tá? Ele não é um fone que foge muito à margem de preço, considerando tudo que ele entrega, a construção, o som e as funções também, porque querendo ou não, as funções também são muito importantes para o seu uso no dia a dia. Então ele tem um menos e um mais, você abaixar, aumentar o volume e você vai poder passar música. Tem fone que às vezes não tem isso, cara. Tem fone às vezes que é um headphone nessa margem não tem isso. Então assim, achei interessante, tá? Achei interessante. Tem o Game Mode também e pode ser que seja uma opção boa para você. Então dá uma pesquisada, vê o que, é que você acha, tá? Eu achei confortável, achei que tem uma construção legal, é um fone bonito, né? Você vê que ele só tem a logo da All Green aqui nas laterais, né? Só nessa lateral aqui. Então ele é bem discreto, todo em preto. Então para você que gosta de uma coisa mais discreta também, ele vai te atender bem, tá? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui, de curtir e compartilhar e comentar e interagir de todas as formas para você poder engajar e a gente continuar trazendo esse conteúdo para você, tá? Foi um prazer ter você por aqui e até a próxima.